Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler vários versículos, meus queridos, é uma história um pouco grande, mas é para você entender melhor, eu preciso ler todos. Aleluia, glória a Deus. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviam que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu mais uma vez para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria, e assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como tu, sendo judeus, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens nem como pegar a água, o poço é fundo, onde tu podes conseguir água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vá e chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivesses, e esse homem que com tu está agora não é teu marido. Quanto isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre o monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora está chegado, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores os adorarão ao Pai de espírito e em verdade, pois esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem de espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que é o Jesus. A mulher disse a Jesus: eu sei que é o Messias, está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá tudo sobre isso. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Versículo 28. A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíra, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher
testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos encontraram com Jesus, insistiram em que ele hospedasse com eles, e ele ficou por ali 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, nós agradecemos pela tua poderosa palavra. Continua falando conosco como tu já tem falado. Pai, a tua palavra é viva e eficaz. Ela tem poder para fazer divisão entre bem e o mal. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, com o mesmo Espírito que inspirou a tua palavra, nos inspire, Senhor, para que nós possamos entender o propósito que o Senhor tem para nós, através da tua palavra. Deus, fala conosco de uma forma como o Senhor nunca falou. Não fala aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, meu Deus. Que a tua palavra não seja uma mera informação, mas que a tua palavra seja algo sólido, que gere nessa noite transformação, que gere nessa noite posicionamento, que gere nessa noite salvação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor transformou a vida dessa mulher, transforma a tua igreja, Deus. Oh Pai, nós queremos que a tua presença seja real nesse lugar, e que o Senhor encontre liberdade em nosso coração, e que nos direcione para o centro da tua vontade, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Pode tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Meus queridos, o tema dessa mensagem é: quando Jesus chega, tudo muda. Fala para o seu irmão aí: quando Jesus chega, tudo muda. Aleluia. Fala para ele com voz de profeta: Jesus chegou para a sua vida hoje. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus chega, tudo muda. Jesus chegou na casa de Zaqueu, tudo mudou. Quem lembra da história de Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem que na sua época era taxado como ladrão, um homem na sua época que era taxado como defraudador. Ele roubava as pessoas, cobrava impostos abusivos. Mas a Bíblia diz que certo dia Jesus foi até a sua casa, e a história daquele homem mudou. Para resumir a história, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Quando Jesus disse isso, hoje houve salvação nessa casa, Jesus estava dizendo: a história desse homem foi mudada hoje. Quando Jesus chega, é impossível não mudar. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, é impossível não acontecer uma mudança. É impossível não acontecer uma transformação. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre um encontro que mudou a história, que mudou a vida de uma mulher. A história da mulher samaritana, ela só é somente relatada num livro, no Evangelho de João. Pouco sabemos sobre a vida dessa mulher, e o pouco que sabemos, nós ouvimos da boca de Jesus. Ela não declarou nada a Jesus quem ela era. Jesus que declarou o pouco que ela era, e Jesus falou que ela era uma mulher mau caráter. Jesus estava diante de uma mulher mau caráter, uma mulher que era difamada pela sociedade. Para alguns, uma mulher adúltera, uma mulher que destruía a família, destruía lar. Para outros, ela poderia ser considerada como uma prostituta, porque já estava com o seu 6º casamento. Jesus chega, muda a história daquela mulher, muda a vida daquela mulher, e através da vida daquela mulher, Jesus muda a história de uma cidade. Olha que coisa interessante, que coisa louca. Dias atrás eu estava conversando com o presidente da Convenção Batista Nacional,
E ele dirigiu a palavra a mim e falou assim: e aí, pastor Francisco, conta um pouco da sua história. Aí eu contei um pouco da minha história para ele, e ele falou assim para o meu pastor assim, falou assim: Edinho, por isso que a gente tem que apostar nessas coisas doidas, né? Só você mesmo. Então, é das coisas loucas que surge coisa boa. Ele falou, a gente estava sentado, eu, o pastor Edinho, o pastor Paulo. Então, somente Jesus podia apostar na vida dessa mulher. Era uma mulher que já havia passado por 5 maridos, e o que ela estava não era dela. Jesus estava dizendo: o que você está não é seu. Certamente aquele homem era casado, certamente aquele homem tinha família. E Jesus encontra ela na hora sexta. Hora sexta é 12 horas. Aquela mulher chega no poço ali para pegar água. Por que ela chegou às 12 horas? Porque 12 horas ninguém ia naquele lugar. 12 horas o sol é quente, o sol é terrível, é um calor tremendo. Mas por que aquela mulher, pastor, ia aquela hora? Por que aquela mulher ia naquele momento? Porque naquele momento ela não encontrava ninguém. E aquela mulher era isolada, aquela mulher era difamada, ela não queria ter relacionamento com a sociedade, porque ela era uma prostituta. Mas é impossível uma pessoa ter um encontro com Jesus e a sua vida não foi transformada. O apóstolo Paulo, ele afirma que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas para ser uma nova criatura, meu querido, requer esforço, requer perseverança da nossa parte, requer uma batalha entre a luz e as trevas, requer uma batalha entre o que é o certo e o que é o errado, requer uma batalha contra o pecado, contra os desejos carnais. Às vezes as pessoas pensam: não, eu encontrei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, tudo mudou. Não é assim, meu querido, é uma constante batalha. Ser uma nova criatura é uma constante despedida daquilo que fomos, é uma constante despedida daquilo que fomos, e um desafio diário para viver aquilo que Jesus nos tornou. É um desafio diário para você viver em santidade, para você viver na presença do Senhor. É uma luta, é uma batalha travando, porque o inimigo está ali 24 horas batendo na sua porta. Vem, o pecado te chama, vem, os desejos carnais te chamam. Você lembra que quando você vivia lá no mundo, como as coisas eram diferentes? Você era mais alegre, você era mais feliz, porque talvez o álcool te fazia feliz, talvez as drogas te fazia feliz, talvez a prostituição te fazia feliz, talvez o adultério te fazia feliz. O diabo começa a te julgar. É uma luta. Ser nova criatura, meu querido, é você entender que o seu passado não é uma residência, é somente uma referência. Tem pessoas que dizem ser nova criatura, mas estão residindo no passado, ainda estão morando, flertando com o passado, estão presas no passado, ainda são alimentados pelos desejos carnais, ainda são alimentados pelos desejos mundanos. Paulo diz aos Filipenses: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não tenho problema nenhum mais com o meu passado. Eu não tenho problema com o meu passado. O meu passado já não me prende mais. O meu passado não serve mais para me residir. Só serve como referência, só serve como meu testemunho. Porque o meu alvo agora, o meu foco, o meu desejo é viver aquilo que Deus projetou para a minha vida. Aleluia. É viver aquilo que Deus projetou para a minha vida. E voltando para o texto, você que conhece um pouco das histórias das nações,
Você sabe que os judeus samaritanos, embora fossem filhos de Abraão, eram inimigos declarados. E essa história, ela é muito interessante. Duas nações inimigas, duas nações que não cultuavam, não adoravam o mesmo Deus, que não serviam o mesmo Deus. E Jesus chega nessa história. A Bíblia diz que Jesus, deixando Judeia, partiu mais uma vez para Galileia. Entretanto, era-lhe necessário passar por Samaria. Presta atenção. Repara como João aqui aplica o verbo era-lhe. Se era-lhe, significa que não era para qualquer um. João estava imputando isso exclusivamente para Jesus. Porque entre os judeus e os samaritanos não havia relacionamento. Entre os judeus e os samaritanos não havia comunicação de forma alguma. Esses dias eu ouvindo um podcast do pastor Hernando Dias Lopes, ele falando acerca dos judeus e dos samaritanos. Ele disse que o relacionamento entre os judeus e os samaritanos havia se rompido há cerca de 500 anos. Eles não se comunicavam, não tinha relacionamento, não tinha amizade. Jamais um judeu poderia passar por Samaria. Para um judeu ir até a Galileia, tinha dois caminhos. O primeiro, ele daria uma volta por Samaria, que triplicaria a distância entre a Judéia e a Galileia. O segundo, ele teria que atravessar o Jordão, descer até Pérea e ir para a Galileia. Mas passar em Samaria não. Jamais eles passariam em Samaria. O judeu não se dava com os samaritanos. Mas Jesus, ele venceu o preconceito. Jesus rompeu as barreiras culturais, raciais e religiosas para encontrar com aquela mulher. Você sabe por quê? Porque Jesus não é como eu e você. Com ele não tem preconceito. Com ele não tem barreira culturais, raciais e nem religiosas. Jesus, ele abraçava todos. Jesus começava com prostituta. Jesus entrava na casa de ladrão. Jesus abraçava leproso, curava leproso. Jesus sentava com os pecadores. Jesus não é como eu e você, que muitas das vezes nós temos vergonha de abraçar um que está caído na sarjeta, um que está dependente do álcool, dependente da bebida. Eles subiram para casa essa semana, e tinha um homem muito conhecido na cidade. Ele é dependente do alcoolismo, e ele estava caído na beira da sarjeta, e um sol quente e escaldante. Era aproximadamente às 12h30. Quando eu retornei para mim pegar ele e colocar na sombra, já chegaram algumas pessoas ali e pegaram ele. Mas quantas pessoas não passaram por ali? Quantas pessoas não viram aquela pessoa caída ali, naquele sol, sentado numa calçada? Aquilo devia estar mais de 45 graus. Eu falei assim: não, eu não posso deixar, eu vou voltar.
Porque Jesus não tinha problema com aqueles que eram dados ao alcoolismo. Jesus não tinha problema com aqueles que praticavam o pecado. Ele não tinha preconceito. Ele não é como eu e você. Jesus tinha problema com o pecado, mas não com o pecador. Jesus, ele não olhava para o que você fez ou porque você ainda estava fazendo. A Bíblia diz que ele te ama. A Bíblia diz que ele te ama e se entregou numa cruz por amor a mim, por amor a você. Mas nós sim temos preconceito. Nós não estendemos as mãos para aquele que está na sarjeta. Nós não estendemos a mão para aqueles que estão drogados. Nós não estendemos a mão para a prostituta. Nós não estendemos a mão para o homossexual. E que tipo de seguidores de Jesus nós somos? Se você não sabe, um rabino jamais poderia conversar com uma mulher, ainda mais samaritana. Mas para Jesus não importa o que a pessoa é. Quando você vê na sarjeta um drogado, um bêbado, Jesus vê uma vida, Jesus vê uma alma que pode ser salva. Mas nós humanos, nós carnais, nós vimos aquilo que está diante dos nossos olhos, não aquilo que aquela pessoa pode se tornar. Jesus olhou para essa mulher, viu, ele relatou a vida dessa mulher, mas ele não viu a atual situação daquela mulher, não se olhou para a atual situação daquela mulher, mas viu naquilo que ela poderia se transformar. Aleluia. Pastor, por que nós não ganhamos alma para Jesus, pastor? Porque nós queremos evangelizar, meu querido, só aqui dentro do templo. Nós queremos convidar para vir na igreja só aqueles que estão próximos de nós. Nós não aceitamos o desafio de buscar aqueles que estão perdidos. Mas Jesus, ele não veio para os santos, ele veio levar o pecador ao arrependimento. Ele escolheu aquilo que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Ele escolheu precisamente para que o mundo se julgue fraco, para envergonhar o sábio. Ele escolheu o insignificante, o desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é. Foi para esses que Jesus veio. Foi para esses. Então é esses que nós temos que buscar, é esses que nós temos que ir atrás deles. E o mesmo propósito que Jesus tinha para aquela mulher e para a cidade de Samaria, Jesus tem para você e para a cidade de Quatro Marcos. Aleluia! Jesus vai transformar a sua vida. Jesus vai transformar a sua vida, e através da sua vida, você vai mudar a história de São José dos Quatro Marcos. Aleluia! Glória a Deus. Repita comigo: Deus vai me usar para ganhar 4 marcos para Jesus. Aleluia. Então, meu querido, hashtag fica a dica, você tem oportunidade. Próxima semana nós estamos começando o projeto Casa de Paz. Você vai ser um missionário da paz, amém? Deus desafia você a ser um missionário do projeto Casa de Paz. Aleluia. Quantas pessoas estão precisando de Jesus? Quantas pessoas estão precisando da vida ser mudada? Amém? Muitas pessoas talvez ligam para você precisando de algo financeiro, alguma ajuda da parte financeira. Mas eu quero dizer uma coisa para você: as pessoas realmente precisam de Jesus. A Bíblia diz que Pedro e João ia subindo para o templo de oração, e ali naquelas escadarias tinha um homem deficiente, um homem aleijado, pedindo os esmolas. A Bíblia diz que Pedro direcionou ele e falou assim: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou.
é Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador. A Bíblia diz que aquele homem no mesmo instante foi curado, e entrou para o templo e foi adorar a Deus. Aquele homem precisava de dinheiro? Não precisava, meu querido, porque se ele precisasse, ele tinha saído dali e ia trabalhar, não, ele foi adorar a Deus. Então muitas das vezes, quando você ajuda uma pessoa, você está alimentando o vício dela, e não propriamente ela. Eu não estou dizendo a você, não estou fazendo apologia que é proibido você ajudar, mas antes de você ajudar, você oferece aquilo que você tem de mais precioso, que é Jesus Cristo, o Salvador. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Jesus chega numa cidade de Samaria chamada Sicar, e ali havia um poço feito por Jacó. A Bíblia diz que Jesus estava cansado da viagem, sentou-se na beira daquela fonte, e nisso uma mulher de Samaria veio tirar água. Jesus, dirigindo a ela, disse: dai-me água para beber. No entanto, ela respondeu: como tu, sendo judeus, pede água de uma mulher samaritana? A mulher disse isso porque entre judeus e samaritanos não havia relacionamento. Entre judeus e samaritanos não havia diálogo, quanto mais pedir um favor. Jesus pede um favor a ela: dá um pouquinho de água para me beber, eu estou com sede. Jesus respondeu à mulher: se conhecesse os dons de Deus, e de quem te pede águas, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher indagou-lhe: Senhor, tu não tem com que pegar água, tu não tem uma vasilha, o poço é fundo, como pode conseguir essa água viva? Afirmou Jesus: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, jorrará uma fonte de água viva para a vida eterna. Aleluia. Sabe por que Jesus disse isso? Porque uma pessoa que bebe da água que Jesus dá, jamais ele terá sede pelos prazeres mundanos, jamais ele terá sede pelos desejos carnais. O mundo já não atrai mais, o pecado já não alimenta. A sua vida será completamente transformada. O seu prazer, o seu desejo é de viver os planos de Deus, e não viver o plano, os manjares de que o mundo oferece. E a Bíblia diz que aquela mulher, vendo a oportunidade de mudar a sua vida, disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água. Jesus disse a ela: vai e chama teu marido. Aquela mulher direcionou a Jesus e disse: eu não tenho marido. Jesus disse a ela: disse bem, já tivesse 5 homens, e esse com quem tu está agora não te pertence. Sabe por que Jesus disse isso a ela? Porque para tomar da água da vida eterna, você tem que colocar a sua casa em ordem. Você tem que colocar a sua vida em ordem. Muitas pessoas estão querendo tomar a água da vida eterna, mas não colocam a casa em ordem, não coloca a vida em ordem. E Jesus pergunta a ela: chama teu marido. Ela não tem marido. Sabe o que eu entendo aqui? É aquela pessoa que insiste em ocultar o seu pecado. Quantas vezes o seu pastor te indagou, te perguntou: está tudo bem? Como que você está? Não estou bem, mas está até o pescoço atolado no pecado. Como está o seu casamento? Está tudo bem? Está tudo bem, pastor, graças a Deus, mas o divórcio todo dia bate a porta, não tem nada bem.
Aquela mulher queria ocultar o seu pecado. Isso é característica de pessoas que não querem mudança. Isso é característica de pessoas que não querem deixar Jesus ser transformada. Pode estar vivendo o pior da sua vida, o pior do seu relacionamento conjugal, pode estar vivendo o pior da sua vida espiritual, pode estar atolado até aqui na pornografia, até aqui no adultério, na prostituição. Mas quando o pastor dirige a palavra, diz: não, está tudo bem. Está tudo bem, pastor, tudo normal. Alguns dizem: se melhorar, estraga. Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Pastor, está bem, pastor. Quando na verdade não está. Isso é característica de pessoa que não quer mudar a sua vida. Isso é característica que não quer deixar Jesus mudar a sua história. Aquela mulher tentou ocultar isso de Jesus, tentou ocultar a sua vida, mas Jesus disse a ela: não, disse essa verdade. Tu teve 5, e agora o que tu estás não é teu. Jesus estava dizendo, em outras palavras: por mais que você tente ocultar os seus pecados, para Jesus você não consegue ocultar. Por mais que você tente esconder a sua real situação, de Jesus você não consegue esconder. A Bíblia diz que nada que está oculto não venha a ser revelado. O salmista diz que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso sentar. A Bíblia diz que o Senhor conhece até mesmo as nossas palavras, antes de lançarmos ela. Então você pode esconder do seu pastor, você pode esconder do seu pai, você pode esconder do seu melhor amigo, mas de Jesus você não consegue esconder a sua realidade. E tem muitas pessoas que não são transformadas, porque estão há anos na igreja, escondendo a sua realidade. Estão presas no seu passado, estão flertando com o pecado, estão sendo alimentadas pelos desejos da carne. Aquela mulher tentou enganar Jesus, e quantas pessoas hoje estão dentro dos templos enganando Jesus? Quantas pessoas hoje estão dentro do templo amando o mundo, querendo servir o mundo, querendo servir a Deus, mas não se desprende das coisas mundanas. Mas a Bíblia diz que aquela mulher reconheceu: Senhor, eu percebo que Tu é profeta. Quero dizer uma coisa para você, meu querido. Nós podemos tentar esconder, ocultar o nosso pecado, mas chega um momento que é inevitável. Nós não conseguimos mais esconder, não conseguimos mais ocultar o nosso pecado. Eu me lembro, no dia às 4 horas da manhã, o Senhor me acordou, e naquele dia eu acordei chorando. Eu chamei a minha esposa e contei para ela tudo o que estava acontecendo. Porque chega um momento que é insustentável você querer servir a Deus e ainda preso nas coisas do mundo. Você vem na igreja, você vem no culto, você ouve a verdade, a palavra, a verdade que liberta. Você ouve, você ouve sobre pecado, você ouve sobre salvação, mas você continua na prática do pecado, você continua flertando com o pecado, continua agradando das coisas que o mundo oferece. Mas chega um momento que é insustentável, o Espírito Santo te incomoda, você não consegue mais viver aquilo. Eu me lembro que eu já estava fazendo um seminário,
E tinha uma pessoa que eu tinha que pedir perdão para ela. E a minha avó estava no hospital, em estado terminal lá em Cáceres. Eu fui visitá-la. E na volta eu passei em Mirassol e fui na casa dessa pessoa. Já havia 4 anos que nós havíamos rompido o relacionamento e eu servindo a Deus. Eu liguei para o meu pastor e disse a ele: pastor, hoje eu vou pedir perdão para uma pessoa porque eu já não aguento mais. Ele olhou para mim e disse assim: Francisco, não espere ser bem recebido, mas faça a sua parte. Se o Espírito Santo está te incomodando, faça a sua parte. Eu me lembro que eu cheguei, bati palma naquela casa e pedi perdão para aquela pessoa. Aquela pessoa olhou para mim e disse assim: através de um sonho eu te perdoei. Eu já não tenho mágoa, mas ressentimento de você. Para a honra e glória de Deus, aquela pessoa me perdoou, nós abraçamos, oramos juntos, choramos juntos, e hoje é um dos meus melhores amigos. Aleluia. Hoje é uma pessoa que me liga para pedir conselho, é uma pessoa que me liga até mesmo para fazer algum negócio. Porque é insustentável, meu querido. Chega uma hora que é insustentável, a gente tenta ocultar, a gente tenta esconder, mas chega uma hora que é insustentável, a gente começa a ter relacionamento com Deus, começa a ter relacionamento com Jesus, e a gente subentende que não tem como você viver uma vida na presença do Senhor, tem como viver uma vida verdadeiramente como discípulo de Jesus, fazendo as coisas que o mundo nos dispõe. E as divergências que tinha o povo samaritano com o povo judeu não eram uma divergência como tinham os filisteus. Os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. De vez em quando eles saíam para a guerra. As divergências do povo samaritano com o povo judeu eram religiosas, eram culturais. E a Bíblia diz que aquela mulher pergunta a Jesus: nossos antepassados adoravam sobre este monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar certo de adorar. Declarou Jesus à mulher: creia em mim, está próxima a hora em que vocês não adorarão nem no monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não conhecem quem vocês adoram. Nós adoramos a quem conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Entretanto, a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui para aquela mulher? Que uma pessoa que tem a sua vida transformada, ela necessita vencer o pecado, precisa vencer as culturas raciais e religiosas, ela precisa crer no verdadeiro Deus, no Deus que salva, no Deus que liberta. Não tem como você ser um verdadeiro adorador se você não sabe quem que você adora. Não tem como você ser um verdadeiro adorador se você não adora o Deus vivo. Não tem como. Tem pessoas que querem adorar a Deus, que querem servir a Deus, mas não querem vencer o pecado. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus e serve o mundo é inimigo de Deus. Não tem como. Não tem como você servir a Deus e ser amigo do mundo. Não tem como você servir a Deus e flertar com o mundo.
Não tem como você cultuar no domingo. E amanhã, ou até mesmo daqui a pouco, quando acabar o culto, você praticar as coisas que Deus não se agrada. Não tem como você vir aqui e ficar 1h30 cultuando ao Senhor, e quando chega na sua casa, maltrata a sua esposa, maltrata os seus filhos. Não tem como você cultuar, e quando chegar na sua casa, maltratar o seu esposo, maltratar os seus filhos. Não tem como você cultuar a Deus, e chegar na sua casa, desobedecer os seus pais. Jesus disse que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores são pessoas íntegras, pessoas que servem ao Senhor, pessoas que andam em santidade, pessoas que lutam contra o pecado, pessoas que se esforçam para se despir do velho homem, e pessoas que se esforçam diariamente para viver a nova criatura. Meu querido, talvez você fale: pastor, eu tenho lutado, mas eu não consigo. Eu tenho lutado, pastor, mas ainda o mundo me atrai. Eu quero dizer uma coisa para você: se você tiver um verdadeiro encontro com Jesus, um verdadeiro encontro com Jesus, como essa mulher teve, não tem como a sua vida não ser transformada. Aleluia. A Bíblia diz que a mulher então deixou o canto e foi para a cidade, e disse aos homens: vinde e vede. O homem que disse tudo quanto eu tenho feito, não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram onde Jesus estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude da palavra que aquela mulher testemunhava. Muitos samaritanos creram em Jesus pelo testemunho daquela mulher. Se você for estudar a geografia do poço de Jacó, da fonte de Jacó, a Sicar, para você ir e voltar, você vai gastar aproximadamente 1 hora. Agora você imagina só, uma mulher que 1 hora atrás era taxada como mau caráter, uma mulher que era difamada pela sociedade. Alguns a tratavam como adúltera, outros a tratavam como prostituta. Agora, 1 hora depois, ela encontra com Jesus, a sua vida é transformada. Ela vai até a sua cidade e muda a história daquela cidade. Pastor, por que isso, pastor? Porque aquela mulher, ela abriu o coração e disse: a partir desse momento, eu renuncio todos os desejos da minha carne. Eu renuncio todos os desejos da minha carne. Mas enquanto as pessoas viam uma prostituta, viam uma adúltera, viam uma mulher mau caráter, Jesus viu uma mulher que ele poderia mudar a sua vida e a transformaria numa das maiores missionárias da sua geração. Aleluia, glória a Deus. Talvez essa semana você passou perto de uma pessoa que você falou assim: esse aí está caminhando a passos água para o inferno. Deus vai usar você para que a vida dele seja transformada e ele possa se tornar um dos maiores missionários dessa geração. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. A Bíblia diz que Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que chamam. Aleluia. Então Deus usa quem quer, na hora que Ele quer. Então Deus usa até uma mula para falar com Balaão. Até uma mula Deus usou.
Mas não espere, meu querido, Deus usar o seu cachorrinho para falar que você está andando por caminhos tortuosos. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o teu Espírito quer dizer à igreja. Quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureceis o vosso coração. Quantas vezes você tem ouvido? Mas quantas vezes a palavra tem entrado aqui e tem saído aqui e não tem gerado transformação em sua vida? Aquela mulher ouviu as palavras de Jesus, e naquela noite, naquele dia, ela disse: é hoje que eu mudo a minha vida. Talvez nós olhamos para a história dessa mulher e só atentamos para aquilo que Jesus disse, mas não sabemos o quanto ela estava cansada daquela vida. O quanto ela estava cansada de viver aquilo, de viver uma vida em busca da felicidade, viver a vida em busca de um amor, de um casamento perfeito. E naquele dia ela encontra o sétimo homem. Mas aquele homem não queria relacionar com ela. Aquele homem não queria estar de papinho com ela não. Aquele homem queria transformar a vida dela. Talvez eu estou pregando para a pessoa aqui hoje que está cansada da vida que está vivendo. Eu quero dizer para você: Jesus marcou o encontro com você hoje, e Ele quer transformar a sua vida. Aleluia. Se coloque de pé. Eu quero encerrar essa mensagem. Olha aqui o que João relata, no versículo 40 em diante. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que ele se hospedasse com eles, e ali ele ficou por 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Sabe por quê muitos se encontram com Jesus e não têm as suas vidas transformadas? Porque não acredita que Jesus tem poder para perdoar os seus pecados. Porque não crê que Jesus tem poder para libertá-los e mudar a sua vida. A Bíblia diz que muitos daquela cidade converteram pelo testemunho daquela mulher, mas outros se converteram porque ouviram as próprias palavras de Jesus, creram nas próprias palavras de Jesus. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não creram no poder de Jesus, no poder transformador de Jesus. Não crê que Jesus, Ele pode transformar a vida daquele que já está taxado, que não tem mais jeito. Queridos, eu já disse isso aqui e repito para vocês, que só quem acreditava em mim era a minha mãe. Só minha mãe acreditava em mim. Ninguém mais acreditava em mim.
Mas Deus usou um pastor para acreditar em mim. E ele acreditou em mim quando ninguém acreditava. Eu acho que é por isso que eu estou aqui. Quer dizer uma coisa para você, meus queridos. Jesus acredita em você. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Quantas vezes você disse: eu preciso mudar a minha vida, mas não se esforçou para mudá-la? Quantas vezes você reconheceu o seu estado de pecador, mas não se esforçou para vencer o pecado, não se esforçou para renunciar aos seus pecados? Sabe o que está lhe faltando? Está faltando você reconhecer um Jesus que está disposto a entrar num lugar que ninguém entra. Assim como entrou em Samaria, ninguém entrava em Samaria, e Jesus entrou em Samaria, e o mesmo Jesus que entrou em Samaria está aqui nessa noite, para entrar no lugar que ninguém tem coragem de entrar, e nem capacidade de entrar, que é o seu coração. Aleluia. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede a saída da vida. É no seu coração que Jesus quer entrar nessa noite, porque é do seu coração que procede a saída da sua vida. Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei o que tem dentro do seu coração, mas Jesus diz: ei, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo nessa noite. Jesus está batendo na porta do seu coração e está dizendo: deixa eu entrar, eu quero ceiar com você, eu quero ter comunhão, eu quero ter relacionamento, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu não sei como você está vivendo, meu querido. Eu não tenho bola de cristal, eu não sou Jesus. Talvez se você viesse conversar comigo, eu diria, como Jesus disse para aquela mulher. Talvez eu indagasse você: como é que você está? Você diria: pastor Francisco, eu estou tudo bem, eu estou bem, maravilhosamente bem, não me lhe falta nada, estou bem, pastor. Foi aquela mulher diz: eu não tenho marido. Ela estava dizendo: estava tudo bem, não tem marido. Mas Jesus disse: não, tu teve 5, e o que tu está agora não é teu. Talvez se eu indagasse você não está tudo bem, pastor. Mas não está tudo bem, porque eu sei, mas eu não tenho esse poder para dizer, eu não tenho esse poder para revelar como você está, o seu estado espiritual, como está a sua família. Eu não sei como está, se você está flertando com o pecado ou não, não posso. Mas Jesus pode. Jesus pode. Talvez você pode esconder de mim, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do seu esposo, talvez você pode esconder dos seus pais, mas de Jesus você não esconde. Ele sabe a sua realidade, Ele sabe a sua atual situação, Ele sabe o que você está vivendo. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Sabe por que você encontra com Jesus e não muda? Porque você não conhece o Jesus da mulher samaritana. O Jesus que não importa quem você é, o que você fez, o que você continua fazendo, mas é o Jesus que, independente do que você está vivendo, Ele só tem um propósito, que é de mudar a sua vida, que é de mudar a sua história. É esse Jesus que você tem que conhecer. É esse Jesus. Talvez o mundo te aponta, talvez o mundo diz quem você é, mas para Jesus você não é. Para Jesus você é um filho. Para Jesus você é um filho, é uma pessoa que Ele vai usar para fazer a diferença dessa geração, assim como fez com aquela mulher. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite, meu querido. Independente do que você está vivendo, Ele quer mudar a sua história.
Mas isso não depende de Jesus e tão pouco de mim. Depende de você. Eu não sei se você quer beber a água que sacia a sede ou não. Não sei se você quer beber a água que te fortalece e te capacita para você vencer o seu estado pecaminoso ou não. Aquela mulher se posicionou naquele dia e ela disse a Jesus: dai-me dessa água, eu preciso dessa água, eu estou cansado dessa vida, eu preciso dessa água. Aleluia, Jesus. E eu pergunto aqui, nessa noite, quem quer tomar dessa água? Quem quer tomar dessa água? Quem quer tomar dessa água? Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Depende de você, meu querido. Não depende de Jesus, Ele está aqui. Ele está do seu lado. Ele quer mudar a sua história. Ele só precisa que você permita Ele mudar a sua história. Ele precisa que você permita. Aleluia, Jesus, aleluia. Ora ao Senhor nessa noite.